Eu vou reiniciar aqui, continuando o nosso assunto, né, sobre a nossa alegação final por meio de memorial. Tá? Eu vou explicar aqui uma parte que ficou, né, em aberto, esse pedaço aqui. Pedi para alguém encontrar uma pena para mim, e aí encontraram penas. Tá? Mas ó, antes de qualquer coisa, na verdade não importa tanto assim o crime, mas vamos lá, o aborto é um caso, né? O aborto de 3 a 10 anos. O que eu quero que vocês entendam? Antes de qualquer coisa, entenda que nós temos o artigo 89, que é a suspensão, né, do processo. Então, isso aqui suspende condicionalmente o processo. Isso aqui, pessoal, nós já lemos muitas vezes, né? Isso aqui é com relação à pena abstrata. Tá? Vou concluir. Isso aqui, 44, 77, 33, é pena concreta. Tá? Pena concreta. Esse aqui é PPL pela PRD, PPL, PRD. Esse aqui é regime prisional, fechado, semiaberto e aberto. Esse aqui é o que muitas pessoas confundem, né, com 89, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é suspender o processo, outra coisa é suspender a pena. Isso aqui é a suspensão da pena. Suspensão da pena. Tá? A pena só tem depois que você, né, tem uma sentença, né? Senão você não tem pena antes da sentença. E aqui nós temos a suspensão da pena. Veja bem, esse lado aqui que está em preto, esse lado aqui é um lado que leva em consideração a pena concreta. Tá? Isso aqui leva em consideração a pena concreta. Já vou explicar. O que eu quero que vocês entendam? Veja bem, um crime consumado. Qual que é a pena do crime consumado? Você fala aí. Tipo assim, na pior hipótese, qual que é a pena do crime de furto consumado? Qual que é a pena? Furto simples. Sem você saber quanto que é. Por cima. Se você não levar em consideração nada. 1 a 4, não é isso? 1 a 4. Se for um furto qualificado, sem você saber de nada, de quanto que é? 2 a 8. Qualquer coisa no Código Penal aqui, você catou qualquer coisa que você pegar, vai ser essa pena. Agora, me fala, um crime de homicídio, 6 a 20, não é isso? 6 a 20, tranquilo. Agora, me fala, existe diferença, mesmo sem você entrar na dosagem da pena especificamente sobre circunstâncias judiciais sobre agravantes, existirá diferença entre um homicídio consumado e um homicídio tentado? Existirá ou não existirá diferença? É uma pergunta ridícula, né? Obviamente que existirá diferença, não existirá? Tá, existirá diferença. Então, olha só. O crime de homicídio, qual que é a pena dele? 6 a 20 anos. Então, aqui, ó, o crime de homicídio, a pena é de 6 a 20. 6 a 20. Esse aqui é o crime consumado ou o crime tentado. Gente, consumado ou tentado, a pena é de 6 a 20. 6 a 20. Só que entenda, você já não tem certeza absoluta que essa pena aqui, ela vai acabar ficando menor do que essa pena aqui? Não importa a fase da dosimetria. Você tem certeza absoluta que os crimes tentados vão ficar menores do que o crime consumado? Sim, você tem certeza absoluta disso. Não tem como eu pegar a mesma pessoa, o mesmo fato ali e o crime tentado ter a pena maior. Então, entenda. Abstratamente, pessoal, toda vez que eu levar em consideração a tentativa do artigo 44, ou artigo 14, eu já tenho aqui uma situação em que eu já parto do pressuposto que a pena é diferente desde o início. Eu não sei qual que vai ser, eu não sei o que o juiz vai fazer na terceira fase, eu não sei o que ele vai fazer, tá? O que ele vai fazer na terceira fase? Eu tô demorando, mas vai ficar claro, tá? Tô demorando. O que ele vai fazer na terceira fase? Você não sabe o que ele vai fazer na terceira fase, você não sabe, mas você tem certeza uma coisa, ele vai ter que reduzir a pena. E enquanto você não sabe exatamente quanto que ele vai reduzir a pena, enquanto você não sabe, você leva em consideração que ele vai reduzir quanto da pena? 1/3 ou 2/3? Você busca sempre o quê, gente, o tempo todo? A melhor hipótese possível para o réu, não é isso? Você vai buscar isso aqui. Sempre você vai buscar isso aqui. Certo? Você vai buscar isso daqui. Salvo na prescrição que a gente tem que levar em consideração, né, a pior hipótese para o réu. Mas do contrário, no final das contas, você imagina, né, que o juiz vai reduzir quanto? 2/3. Então, vamos lá de novo agora. Para que eu pedi a pena que a Natália encontrou aí? Ó, para que eu pedi isso daqui? Vamos lá. Código Penal. Aborto provocado por terceiro, reclusão de 3 a 10 anos. Vamos colocar isso aqui. Reclusão de 3 a 10 anos. Gente,
O que é abstrato aqui? É o 3 a 10 anos. Tudo isso aqui é abstrato. 3 a 10 anos. Então, vamos supor que você não sabe que aconteça, mas vamos supor que tudo seja mantido no mínimo legal na primeira e na segunda fase, ou que não tenha nada, nem agravante, nem atenuante. Simplesmente empatou. Se empatou, é mínimo legal. Quanto que vai ficar na terceira fase essa pena de 3 anos aqui? Essa pena de 3 anos vai ficar quanto tempo? De acordo com essa lógica aqui, ó. De acordo com essa lógica aqui. Ó. De acordo com essa lógica aqui. Tá, se eu vou trocar aqui, vou tirar o homicídio, né, e vou colocar o aborto ali. Tá, vou tirar o homicídio e colocar o aborto. Vou fazer com furto qualificado depois também. Então aqui o aborto, 3 a 10 anos. Tá? Quanto que vai ficar depois disso aqui? Ó, esse aqui, a parte em azul, que é o consumado, você não sabe quanto que vai ficar. Mas você concorda que vai ficar abstratamente 2/3 a mais do que essa daqui? A regra é essa? Tá? Eu não estou vendo o rosto de vocês porque eu estou aqui no desenho aqui, mas eu quero que vocês entendam. Se não entendeu, vocês me perguntam, tá? Isso aqui a gente vai ficar até vocês entenderem. Entenda. Hora que o juiz for dosar essa pena aqui, hora que ele for dosar, abstratamente eu não sei quanto que ele vai dar. Tá? Primeira, segunda e terceira fase. Mas eu tenho certeza que existe diferença entre crime consumado e crime tentado. E eu sei que enquanto eu não sei o tanto que é a pena, né? Então eu sei que enquanto eu não sei quanto que é a pena, eu levo em consideração a melhor hipótese para o réu. Eu vou partir do pressuposto de que tudo vai dar certo para ele. Então, quanto que vai ficar essa pena de 3 a 10? Na primeira e na segunda fase, você sabe que é por conta da súmula 231 ou 269 do STJ, né? Acho que é 269 agora. Ah, não sei. Uma das duas, 261 ou 269, você sabe que a pena vai ficar de 3 a 10, não pode mudar. Mas vamos supor que nada aconteça aqui e nada aconteça aqui. O que vai acontecer na terceira fase, se eu tenho certeza que o crime é um crime tentado? Você vai pegar esses 3 anos aqui, ó, 3 anos, e vai colocar 1 ano aqui, 1 ano aqui, 1 ano aqui. Quando você tirar 2/3, vai sobrar quanto? 1 ano. E 1 ano, de acordo com isso aqui, é uma pena abstrata, tá? Uma pena abstrata. Isso é abstrato. Por que é abstrato? Porque eu não sei o que vai acontecer. Aqui no meio, gente, eu não sei o que vai acontecer. Então, isso aqui, essa pressuposição que eu estou fazendo, né, realmente é uma coisa relativa. Eu não sei, eu estou levando em consideração assim, que de cara, a única coisa que eu tenho certeza é o fato de que todo crime tentado é diferente do crime consumado. Essa é a única certeza que eu possuo. Isso aqui eu não sei o que vai acontecer nem aqui. Não sabendo o que vai acontecer aqui e aqui, eu tenho que partir do pressuposto da melhor hipótese, e na melhor hipótese, quando eu tiro 2/3 pela tentativa, vai sobrar 1 ano. 1 ano dá direito à suspensão condicional do processo, o artigo 89 da Lei 9.099. Veja, entenda. Isso aqui, o artigo 89, ele trata com pena abstrata ou pena concreta? Abstrata. Aqui, ó, né? Bistrata. É pena abstrata. É pena abstrata. Rafael, mas a tentativa, ela deixa concreto. A tentativa, pessoal, ela deixa concreto, sim, depois que tudo aconteceu, depois que realmente as coisas aconteceram aqui. Mas enquanto eu não sei o que vai acontecer aqui, eu estou no início do processo, eu estou no início da audiência de instrução, e no início da audiência de instrução, ó, no início, né, ou no início da audiência de instrução, ou na resposta à acusação, né, ou aqui aquilo que vai ser baseado nos debates, nas alegações finais, eu tenho certeza que um crime consumado é diferente de um crime tentado. E o crime tentado, eu não sei o que vai acontecer na dosagem nas circunstâncias judiciais, nem agravante, nem atenuante, eu não sei o que vai acontecer. Eu só tenho certeza que é tentado. E se é tentado, a pena é menor. Se a pena é menor, eu busco a melhor hipótese. A melhor hipótese é retirar 2/3. Retirou 2/3, sobra 1 ano. Sobrou 1 ano, eu tenho a possibilidade da suspensão condicional do processo. Beleza? E se fosse, Rafael, e se fosse um crime de aborto, aborto não, se fosse um caso de furto qualificado a pena de 2 a 8 anos. Vamos supor que você não conseguisse a desclassificação, você não visualizou uma desclassificação. Nós temos aqui uma qualificadora, né, uma qualificadora pelo concurso de pessoas, acrescentando o fato de que tem rompimento de obstáculo, acrescentando o fato de que além de rompimento de obstáculo, ele usou uma chave, né, falsa, e ainda ele abuso de confiança do patrão, abuso de confiança. Você sabe que de todas essas qualificadoras aqui, somente uma pode qualificar. Somente o concurso vai qualificar. Se somente o concurso qualificou, o que as outras partes irão fazer? As outras partes, elas irão, é certeza, ou pode ser que as testemunhas desmintam o que está acontecendo aqui? Na verdade, pessoal, pode acontecer das testemunhas desmentirem. Você não sabe o que vai acontecer na audiência de instrução. Então, veja bem, eu tenho uma pena de 2 a 8 anos, porque é pelo concurso de pessoas. Pelo concurso de pessoas está aqui, tá? Concurso de pessoas. Então, veja bem, gente.
Aqui, nesse grau de situação, pode ser que essa situação aqui de agravante da pena, você sabe que quando a qualificadora não qualificar, ela vai agravar a pena na segunda fase ou ela vai elevar a pena das circunstâncias judiciais da primeira fase. Só que eu não sei se isso aqui realmente vai acontecer. Isso aqui, ó, eu não sei se realmente vai acontecer. Isso aqui é dúvida, tá? É dúvida, é dúvida, 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 dúvida. Essa parte é dúvida. Essa parte em azul aqui, ela é dúvida. A única coisa que é certeza, valendo uma empadinha seca. Toda essa parte em azul é uma parte duvidosa, tá? Dizem que foi abuso de confiança. Eu não sei se o cara tá trabalhando tá só um dia na empresa. Dizem que foi rompimento de obstáculo. Eu não sei, a porta pode estar aberta. Dizem que a chave é falsa. Eu não sei, às vezes o patrão deu a chave para ele, aí caracteriza abuso de confiança, né? Mas enfim. Então, você está vendo que é confuso? Enquanto eu não sei o que aconteceu, enquanto eu não sei realmente se foi rompimento de obstáculo, eu não sei, não teve perícia. Eu não sei se os peritos vão dizer se realmente houve o rompimento de obstáculo. Eu não sei. Eu não sei se aqui vai ter uma perícia para dizer o contrário. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei. Eu só sei uma coisa. Uma coisa eu tenho certeza. Um furto qualificado consumado é diferente de um furto qualificado tentado. Eles são diferentes. E o furto qualificado tentado, você tem certeza que existe o artigo 14 do Código Penal que tem que ser aplicado. E enquanto você não tem a concretude das situações, enquanto você não sabe a distância dentro do iter crimes para a consumação do crime, você leva em consideração que a melhor hipótese é considerar com o réu. E a melhor hipótese é simplesmente o fato de que eu vou retirar 2/3. E quando eu pegar, dentro das 3 fases da dosimetria da pena, eu tenho aqui a primeira, eu tenho a segunda, eu tenho a terceira fase. Quando eu pegar as 3 fases da dosimetria da pena, o que vai acontecer? Na primeira e na segunda fase, você sabe que não pode ficar além de 2 a 8 anos. Por que não pode ficar? Não pode ficar, por quê? Porque nós temos uma súmula que limita, 231 ou 269, não me recordo de cabeça, tá? Mas você tem certeza que vai acontecer o quê? A hora que eu chegar na terceira fase, nós temos aqui a nossa terceira fase e nós vamos dividir em 3 partes. Aqui vai ficar, não sei exatamente de cabeça, quanto? 8 meses? 8, 8, 8, 8. Exatamente. Aqui, 8 meses, 8 meses, 8 meses. São os 2 anos, né? De 2 a 8, tá vendo? O 2 a 8 aqui, 8, 8, 8, dá 24 meses. 24 meses é equivalente a 2 anos. Se eu retirar 2/3, sobram 8 meses. 8 meses, possibilidade da suspensão condicional do processo do artigo 89 da Lei 9.099. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui? Eu vou parar e eu vou perguntar para verificar se vocês entenderam, tá? E se tiver dúvida, não é para ficar com vergonha de dizer. Se tiver com vergonha de dizer, você pode mandar no reservadamente, né? Tem algumas pessoas que estão com o vídeo aberto, outras não, mas vocês podem mandar no reservadamente ou vocês podem perguntar agora, tá? Pode ficar à vontade, tudo bem? Eu vou reexplicar isso, mas eu quero também que vocês reassistam esse pedacinho de aula, né? Tem as 3 partes da aula. A primeira, a segunda, essa aqui é a terceira aqui agora. Talvez você não entendeu essa parte. Essa parte é legal, né? Essa parte não é difícil, ó. Veja bem, nós temos aqui, pessoal, um caso de que existe a explicação que eu mencionei para vocês, que é justamente o fato de que nós levamos em consideração alguns artigos para a pena concreta e outros artigos para a pena abstrata. Para a pena abstrata, você lega o artigo 89 da Lei 9.099. Um crime de furto, de cara você sabe que tem direito à suspensão condicional do processo. Certo? Nossa Senhora. Coca-Cola de garrafa de vidro. Maravilha. Você sabe que esse lado é abstrato e que esse lado é concreto. Você sabe disso, não sabe? Sabe. Então, gente, eu só trouxe, eu demorei para falar, para mostrar esse raciocínio aqui. Eu acho que ele é bem fácil, como tudo na língua portuguesa. Então, eu acho que é um raciocínio fácil, só que é um raciocínio assim que você tem que ter entendido o que eu falei. E como eu demorei muito para falar, quando eu prestava atenção, eu não conseguia prestar atenção no professor quando ele demorava muito para falar um tema, né? Aí eu me perdia no raciocínio dele. Então, se você ficou perdido, tá, pessoal? Depois você me pergunta, mas reassista isso daqui. Então, vou perguntar de novo. Ficou claro ou ficou obscuro isso aí? Vocês entenderam? Tá? Depois me. Beleza, pode falar, beleza? Aí o Odair deu exemplo, Rafael, mas tem tal crime que a pena é de. Deixa eu ver qual que é o crime que ele falou aqui. Ele falou que tinha um crime que a pena era de. Vamos ver aqui. O 218B, que é a pena de 4 a 10 anos. Esse aí não dá certo, Odair. Por quê? Porque a pena vai ficar acima de 1 ano. Mesmo se for tentado, tá? Não vai dar certo. Pode ativar, ativa o som aí que eu ouço.
Ouviu agora? Tô ouvindo. Certo? Hã? Eu não entendi, eu escutei, mas não entendi. Eu achei que era de 4 a 10, é 3 a 10. Ah, tá, é isso. 3 a 10. Exato. Perfeito. É isso aí. Então, gente, beleza, tá? Então, ó, essa é uma informação nova que eu acho que eu não havia passado para vocês ainda, né? Acho que eu não tinha falado essa informação ainda. Mas agora está falada. Beleza? Eu não costumo dar muita atenção para esse caso aqui, porque raramente, na verdade, acho que não sei se já caiu na prova do AB, mas se cair, a gente está preparado, tá? Você entendeu que a tentativa, né, nesse caso, ela continua sendo levada em consideração para as penas concretas. Lógico, é a terceira fase da dosimetria. Só que no começo, antes de qualquer coisa, você sabe que existe diferença entre crimes consumados e crimes tentados. Então você tem certeza absoluta que vai acontecer um momento em que o juiz vai ter que tratar diferente as duas penas. Então, essa é a abstração do contexto. E aí, essa abstratividade faz com que você leve em consideração a melhor hipótese para o réu, que é a retirada de 2/3. Beleza? Tranquilo, pessoal. Tá? Maravilha. Vamos voltar para o nosso caderninho aqui. Vamos voltar. As súmulas aqui do Supremo Tribunal Federal sobre a abstração do crime e circunstâncias concretas no caso. Tá? Tem o 33, parágrafo 3º aqui, né? Eu já li com vocês, tá, pessoal? Outra coisa importante é período de prisão preventiva, tá? Se estivermos, né, em uma situação, isso aqui é bem legal também. Às vezes eu estou na alegação final por meio de memorial, não teve sentença ainda, mas o réu está preso preventivamente. Às vezes, né, o tempo que o réu está preso já vai muito grande. Então, mesmo se o réu sair condenado dali, ele vai sair de cara no regime aberto. Certo? Às vezes ele já tem direito de sair de cara no regime aberto. Então, isso pode acontecer, tá? E se isso acontecer, você tem que pedir. Você tem que mencionar, ó, 387, parágrafo 2º. Gente, o 387 não é difícil você saber que ele está bem perto do 386. E o 386 a gente usa bastante, né? A gente usa bastante o 386. Você conhece o 386, que é o pedido de absolvição. Deixa eu aqui colocar agora no Google. Ó, aqui um caso CPP. 386. 386 você está acostumado a ouvir falar. Né? E o 387 está onde? Está do lado dele. Nós temos o 386 aqui, os incisos, beleza? Os incisos do 386 de absolvição. E nós temos o 387, cara. Ó. O juiz, quando vai proferir a sentença condenatória, o que ele menciona? As circunstâncias agravantes e atenuantes. Por isso que a gente pede para que elas fiquem, no mínimo, legal na primeira e na segunda fase. Menciona outras circunstâncias apuradas e tudo mais que deva ser levado em conta na aplicação da pena. Aplica as penas de acordo com essas conclusões. Fixa valor mínimo na reparação de danos. Tá? É isso que você busca, né, no caso. Determina, atende, né, quanto à aplicação provisória de interdições de direitos, medidas de segurança. Determina se a sentença deve ser publicada na íntegra ou em resumo, designando o jornal que será feita a publicação. Parágrafo 2º. O tempo de prisão provisória, aquele que ele ficou preso preventivamente, de prisão administrativa ou de internação por medida de segurança, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena. Então, vamos supor que o réu esteja sendo aqui, né, condenado por um crime. E esse crime é um crime de roubo, com a pena de 4 a 10 anos. 4 a 10 anos. O que vai acontecer aqui? Ele já está preso há 2 anos. Ele está há 2 anos preso preventivamente, uma prisão preventiva. Gente, não preciso, né, de falar. Óbvio, você já está acompanhando o raciocínio. Primeira, segunda e terceira fase. Na primeira e na segunda fase, 4 a 10 anos. Mantém só 4. Chegou aqui, não sei o que vai acontecer. Vamos supor que fique tudo igual aqui. Fique tudo igual? Então vai ficar em quanto tempo? 4 anos. Opa, e aí? 4 anos? 4 anos, vamos pôr que ficou 5 anos. Vai, aumentou alguma coisa aqui, ficou 5 anos. Vai, só para... Vamos supor que tenha ficado 5 anos aqui. 5 anos. Aconteceu alguma coisinha que ele é reincidente, ele é reincidente e o juiz elevou um pouquinho a pena. 5 anos. Ele vai ficar em qual regime? Nós temos, ó, de acordo com o 33, nós temos regime fechado, semiaberto e aberto. Semiaberto. Ele pode ficar, né, no regime aberto. Por quê? Porque ele já tem 2 anos aqui, eu posso reduzir a pena. Tá? Eu posso reduzir a pena. Então, aqui, ó, ele vai ficar no aberto, mesmo com 5 anos. Ele foi condenado a 5, mas eu tenho que tirar 2. Então, é igual a 3. 3 anos, regime aberto. Pode falar, Odair. Eu estava em dúvida com essa relação dessa pergunta aí. Então, quer dizer que você pega a pena concreta e tira o que ele já cumpriu. Isso. Faz o desconto e aplica o 33.
Aplica o regime, exatamente. Você olha para o regime. Às vezes alguém está pensando assim, Rafael, mas aqui você falou que o cara é reincidente, 3 anos, ele pode ficar no semiaberto. Né? Sim, mas nós temos aquela outra súmula que menciona o fato de que às vezes alguém, né, mesmo sendo reincidente, pode ficar no regime aberto. Tá? 2, 3, 1? 2, 3, 1. É isso mesmo? É isso mesmo. Saiu, Dair. Você está na pegada. Ó, deixa eu ver se aqui mesmo. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Não, é 2, 4, 1. Não. É 2, 4, 1. A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante simultaneamente. Não, 269, então. Na direção de doação de regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual inferior a 4 anos, se favorável às circunstâncias judiciais. Isso. Eu posso juntar as ideias, né? E aí eu posso falar para o juiz que ele pode ter direito de iniciar o regime no cumprimento mais benéfico, tá? Mas aqui é porque eu estou colocando a reincidência junto, tá, gente? Eu acabei colocando uma situação aqui para o juiz ter levado em consideração aqui e ter elevado a pena dele para ficar em 5 anos, tá? Mas ele pode, sim, nada impede da pessoa, até com 3 anos aqui, ele pode ficar no regime aberto, tá? Pode ficar no regime aberto. Beleza? Ó, gente, ó, esses pedaços todos que eu estou dizendo aqui, depois eu já não vou mais ficar falando todo esse tempo aqui sobre isso aqui, porque realmente eu acho que o começo do curso é isso, cara. É tratar da tipicidade, né, da ilicitude, da culpabilidade e da dosimetria da pena. Aí depois a gente tem que começar a fazer outras coisas, tá? Que aí esse tipo de raciocínio aqui, isso aqui é como se fosse o beabá. Aí depois do beabá a gente tem que começar a ler texto, né, de verdade. Tranquilo? Então, eu acho que tá fácil isso daqui. Aborto provocado, não é isso que a gente está falando. Vamos voltar aqui para o nosso Word. Bom, cuidado com a sutileza do problema, por vezes não diz exatamente o tempo da pena, mas sim que o réu está preso desde tal ano. Isso aqui é muito importante, né? Às vezes, ele cumpriu 2 anos? Não, mas ele está preso desde 2018. Então, está 2 anos preso, caralho. Tá? Você tem que tirar, tem que pensar, tem que tomar cuidado com isso daí. Na verdade, isso aqui vem com uma grande sutileza, viu, pessoal? Isso aqui vem sutil. Bem sutil. O cara a pena é tanta e ele foi condenado a tantos anos. Aí lá no comecinho do problema está escrito que ele estava preso preventivamente, que ele ficou preso preventivamente desde o recebimento da denúncia. E está lá mostrando que a data do recebimento da denúncia foi em 2018. E a audiência está agora, no 2020. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Não vai falar que o cara foi condenado a 2 anos, desculpa, que ele foi condenado a 5 anos e está 2 anos preso preventivamente. Aplique o 387, parágrafo 2º. Não vai aparecer isso na sua prova. Tá? Você tem que ficar esperto para saber uma linha de raciocínio, tá? Bom, 33. Os crimes hediondos respeitam o artigo 33 do Código Penal. Ou seja, tá? Crime hediondo não é início de cumprimento no regime fechado, não é, tá? Não há início de cumprimento de pena no fechado, nem impossibilidade de progressão de regime. Então, os crimes hediondos, eles respeitam o artigo 33. Não é porque o cara cometeu um crime hediondo, estupro, homicídio qualificado, falsificação de algum tipo de documento lá, que ele vai iniciar no regime fechado. Não vai. Não vai. Beleza? Tranquilo? Isso a gente acaba aprendendo mais em execução da pena. Tá? Muito importante isso daqui. Pode acontecer, sim, do Ministério Público fundamentar, né, que o cara cometeu um crime hediondo deveria iniciar o cumprimento de pena no regime fechado, por conta do artigo tal, né, que não prevalece mais. Não sei nesse vadimeco mais velho, deixa eu ver aqui. Artigo 8.072? Está escrito aqui. Parágrafo 1º, né? O de vocês já foi revogado ou não? A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Parágrafo 2º, artigo 1º, tá? Artigo 2º, parágrafo 1º, foi revogado ou não? Não, né? Não. Mas faz um risquinho aí para lembrar, gente. Faz um risquinho para lembrar que isso aí não existe. Inclusive, escreve aí debaixo o artigo 5º da Constituição Federal, né, que menciona sobre o princípio da individualização da pena, tá? Constituição Federal. Deixa eu ver qual que é o inciso da... Se alguém já tiver, já me fala aí. Da individualização da pena. 66. 66? Não, mentira, 46. 46.
A lei regulará a individualização da pena e adotará as seguintes. Tá? Então, coloca debaixo do artigo 2º, parágrafo 1º, o XLV1. XLV1. Lei 8.072. Aí eu vou colocar aqui. Ah, já eu mandei aqui já. Bom, beleza, gente. Vamos ver, vamos continuar no nosso Word aqui. Ah, acabou. Acabou. É isso aí, depois eu pedi aqui para vocês lerem isso aqui, tá? Se vocês puderem ler, não deixem de fazê-lo. Beleza? Então, ó, falei aqui sobre as teses das subsidiárias de mérito, tá? Tomar bastante cuidado, pessoal. Vamos ler nos problemas, nos casos concretos. A gente não pode deixar de conhecer, mas muito bem conhecido, o artigo 61, cara. Não pode deixar, tá? Isso aqui, para você, gente, é essencial isso aqui. Não tem condições de você fazer uma prova sem dominar o artigo 61 assim, ó, essencial, né? 61 aqui. Circunstâncias agravantes, reincidência e o agente cometer o crime, nesses casos aqui. Motivo fútil, torpe, lembrando que isso aqui é muito importante para você não acumular com qualificadora. Aqui, gente, o que costuma cair, né? Que o cara não está embriagado pré-ordenadamente, tá? É uma situação que ele bebeu, estava numa festa e aconteceu dele beber. Então, nós temos aqui também, quando o ofendido estava sob a imediata proteção de autoridade. Às vezes fica mencionado lá que não é a autoridade, o aluno da sala A e o aluno da sala B. Eu sou o professor da sala A. Aí eu machuco o aluno da sala B. Eu não tenho autoridade sobre o outro aluno, certo? Eu vou ter que desclassificar, eu vou ter que retirar essa agravante aqui, beleza? Em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação, qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido. Pode acontecer de realmente não ser um naufrágio. Imagina que, sei lá, vamos ver o que pode ter acontecido aqui. Naufrágio. O navio, o motor ele estragou. O motor do navio estragou. Mas não ocorreu um naufrágio. O motor só estragou. Chegou um outro. Né? Então, na hora que você foi resgatado pelo outro navio que chegou para te ajudar, alguém te roubou. E aí o cara fala que para agravar a pena porque houve um naufrágio. Não teve naufrágio. Não afundou navio nenhum. Tá? Não afundou navio nenhum. Tudo que cai aqui, gente, é para afastar. Tá? Contra criança. E tem que afastar de maneira dolosa, tá? Contra criança. Se eu não sei que a criança não tem agravante. Ou seja, todos os crimes culposos, eles vão ter essas agravantes aqui? Dificilmente. Certo? Dificilmente o crime culposo vai ter essa agravante aqui. Tá? Dificilmente. Beleza? Somente o caso de realização do ato com dolo. Beleza? Rafa, Oi? essa embriaguez preordenada é quando ele bebe para cometer o crime, né? Quando ele bebe para tomar coragem, exatamente. Porque se ele está na festa curtindo e ficou bêbado e depois brigou e matou alguém, não tem agravante pré-ordenada. Tá exatamente isso aí. Então a embriaguez ela serve para isenção de pena, se ela for absoluta e involuntária. Ela serve para agravante da pena e ela serve para diminuição da pena. Tá? Se você vê aqui a embriaguez lá em cima aqui, ó, vamos lá. A embriaguez não exclui imputabilidade penal. Não exclui. A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Aí nós temos. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente por embriaguez proveniente, blá, blá, blá. Então, ela pode ser diminuída, né? De acordo com o artigo 28, parágrafo 2º, ela pode ser diminuída. Ela pode ser agravada, né? Primeiro, não exclui imputabilidade, A embriaguez voluntária exclui imputabilidade, ou seja, é isento de pena o agente que por embriaguez completa. Agora, se ela não for completa, pode só diminuir. E se ela for pré-ordenada, aí agrava. Beleza? Aí, nesse caso aqui, vai ter agravante.
Tudo bem? Então, a embriaguez ela pode ocasionar 3 situações diferentes. Uma é, o réu vai para cadeia? Não, nem a pau. A outra é, ele vai para cadeia? Vai, mas com menos tempo. E a outra é, ele vai para cadeia? Vai, só que com muito mais tempo. Beleza? Então, a embriaguez é isso. Tudo bem? Se possível, pessoal, já anota aí debaixo do artigo 61, inciso sei lá o quê, a linha L aí, né? Já coloca esses dispositivos do Código Penal. 61, debaixo da onde, né? Debaixo do artigo 61, inciso 2, a linha L. Inciso... Não. 61, inciso 2, a linha L. Coloca 28, né? 28 e... Bom, 28, eu já tenho, né? Já deve ter o 28 aí. 28, parágrafo 2º e 28, caput. Que é para lembrar, pessoal, que a embriaguez ela pode ocasionar mais de uma coisa. Não somente isenção de pena. Pode agravar também. Gente, na verdade, o 61 é justamente coisas que vão cair na tua prova que você tem que falar que não estava desse jeito aqui. Tudo aparenta que estava assim, mas não estava. Por quê? Porque, foi criança assim, tudo bem, mas o crime foi culposo. Foi criança assim, tudo bem, mas a criança estava com uma perna de pau e não tinha como o cara saber que era uma criança. A criança com uma perna de pau e tampada, vestida de morte, bateu na tua cabeça. Você ficou bravo, deu um tiro e matou. Você não sabia que era criança. Você matou porque você quis matar. Homicídio. Mas não tem agravante por ser criança. Maior de 60 anos, você não sabe a idade do cara. Você matou, você não sabe. Você tem que saber que a pessoa é maior de 60 anos. Tá? Enfermo, o cara tá com uma doença. Você não sabia que estava doente, estava jogando bola. Mulher grávida, ela tá com um mês de gravidez, não tem a barriga ainda. Certo? Tudo isso aqui, pessoal que está no 61, você tem que ler. E aquele que você não entender, você conversa comigo. Tá? Ó, ascendente, descendente, irmão, cônjuge. Cara, tem que ser essas pessoas aqui. Emprego de veneno, aqui é tudo praticamente igual o caso do homicídio. Tá? Veja que as agravantes, pessoal, a reincidência tem um inciso só para ela, de tão ruim que ela é. A reincidência tem um inciso só para ela. Todas as outras agravantes estão dentro de um inciso 2. Mas a reincidência tem um inciso só para ela. Né? Então, nós temos vários casos aqui. Tá? Com abuso de autoridade ou prevalecentes das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. Tá? Sempre essas situações. Inclusive, nós fizemos a prova lá, a prova não, né? A peça anterior lá de alegações finais por meio de memoriais, que a gente afastou justamente essa situação de coabitação aqui. Tá? Nós afastamos porque eles estavam no mesmo prédio, mas eram empresas diferentes. Tá? Não havia coabitação. Tudo bem? Beleza? E aí, pessoal, agravantes no caso de concurso de pessoas. Né, tem aqui, 62, promove, organiza, coopera no crime ou dirige atividades dos demais agentes. Coage ou induz alguém a executar um crime. Tudo isso aqui que está escrito de concurso de pessoas, às vezes você tem que pedir para afastar. Né? A pena será agravada ao agente que organiza e coopera no crime ou dirige as atividades dos demais agentes. Vamos supor que eu e o Odair, a gente mate alguém, a gente colocou veneno lá e matou o cara. Aí eles colocam para agravar a pena por concurso de pessoas. Né? Que dizem que eu que organizei o veneno para ele colocar. Não, cara, não organizei nada, eu nem conheço o Odair. Não, aconteceu de a gente matar alguém, mas foi coincidência. Tá? Tem agravante aqui, pessoal, ó, tem agravante. Geralmente o que cai é para você afastar. Coage ou induz alguém à execução material do crime. É uma agravante, tá? Uma situação agravante. Eu vou ter que afastar. Instiga ou determina a cometer alguém crime. Executa, blá, blá, blá. Toma cuidado. Agravar porque eu instiguei alguém a se suicidar. E aí, vai ter essa agravante? Vai ter agravante, Odair? Se eu instigar alguém a se suicidar, vai ter essa agravante? Tem que tomar... Hã? Não, sim. Lê o crime de instigação ao suicídio. Se você lê o crime de instigação ou auxílio ao suicídio, você vai verificar que está escrito lá que instigar... Eu não posso abrir o meu aqui, porque o meu tem nova lei. Mas se você olhar no teu Vadimeco aí, artigo acho que é o 126. Não, não é 126. 122, Rafa. 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. E aí, vai ter agravante da pena do inciso 3? Não vai ter. Não vai ter. Por quê? Por que não vai ter? Porque toda vez que eu tiver uma situação de agravante que qualifica
ou que, como é que é a palavra correta aqui, né? Que qualifica ou que constitui um crime, tá? Eu não posso agravar a pena, porque senão eu vou estar incorrendo em bis e idem. Eu não posso usar a mesma palavra, o mesmo verbo, o mesmo tipo de situação para punir a pessoa duas vezes. O fato de eu instigar alguém a cometer suicídio já estou me valendo do verbo de instigação, tá? Eu estou criando uma situação para que ele venha a cometer o crime de suicídio, tá? Então, ó, esse inciso 3 aqui, ele não vai ser aplicado, né? Às vezes, na hora da prova, cai lá, você foi denunciado porque você induziu, instigou ou auxiliou alguém a cometer o suicídio. A pessoa ralou o joelho só. Aí você vai demonstrar que não caracteriza o crime, tá? Você vai explicar que não caracteriza o crime porque não teve lesões graves, então você não vai responder por nada. E se o juiz não entender que você não tem que responder por nada, porque a pessoa colocou uma corda no pescoço, mas ela só ralou o joelho, se ele não entender, pelo menos que ele atenue a pena, ou que ele não reconheça a agravante do artigo 62, inciso 3, tá? Isso aqui. Aqui também, quem executa o crime ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa. Aqui Você também, foi denunciado pelo artigo 22, né? eu vou ser denunciado pelo 122, exato. Isso. Aí tem a agravante do 61, esse é o terceiro. Então, ele não pode responder pela agravante, sim, Não pode. pelo crime lá. Não pode, Mas porque a pena exatamente... é grande, rapaz. A pena é de 2 a 6, hein? É de 2 a 6 anos, é pena grande. Só que a pessoa tem que ter lesão corporal, né? Resultar em lesão corporal de natureza grave. Se o cara só ralar o joelho, não classifica o crime, né? Não qualifica o crime. Beleza, pessoal? Então a gente tem que afastar, tá? Eu li com vocês o 63, li o 61, li o 62, tá? Não li o 65, mas é só vocês lerem aqui. Aqui é mais fácil, tá? Eu acho que o mais importante é essa linha B aqui do inciso 3. Beleza? E as outras situações também. Oi, vai cair, vai cair, mas pode falar. O 61.2F, que fala da coabitação, não é só, então, morar na mesma residência. É trabalhar no local. Se tiver realmente uma relação de convivência, pode Porque, assim agravante. porque naquele problema anterior, eu pensei em abuso de autoridade. Mas não era chefe, né? Não tinha chefe. Mas ela era estagiária, né? De repente pensei nisso, dele ter poder. Tá, entendi. Ela é estagiária, entendi. Se fosse talvez na mesma empresa, poderia sim ser abuso de autoridade. Eu não pensei em